Paraty! E esse é o primeiro vídeo do nosso canal Viajou Mais que Garibaldi. Sejam bem-vindos todos ao nosso canal. E aí, bora viajar com o Garibaldi? Nesse vídeo nós vamos fazer um pequeno passeio pelo centro histórico de Paraty, vendo seus pontos turísticos principais e algumas curiosidades sobre a cidade. Paraty nasceu como um pequeno povoado no Morro do Forte, em torno de uma capela que foi dedicada a São Roque. Com o tempo, esse povoado começou a crescer de forma considerável e a população decidiu migrar, descer do forte para a pequena parte mais plana que ficava na parte de baixo junto ao mar. Só que essa terra já tinha um dono, já tinha uma dona na verdade, Dona Maria Jacome de Melo, que cedeu o terreno para a construção da cidade com duas condições: que fosse construída uma capela em homenagem a Nossa Senhora dos Remédios, que era a santa de devoção de Dona Maria Jacome, e que os índios que vivessem aqui fossem deixados morando aqui na região. Bom, a capela foi construída. Com o tempo deu origem à Igreja Matriz de Paraty. Já com os índios, todos nós sabemos o que aconteceu, não é verdade? Bom, a gente vai começar o nosso passeio aqui pela Igreja Matriz. Paraty cresceu ao redor dessa igreja de Nossa Senhora dos Remédios, que começou como uma pequena capela construída em 1667. Só que com o tempo a cidade cresceu tanto, principalmente após a descoberta do ouro, já que Paraty era o principal porto de escoamento das riquezas para Portugal, que foi necessário construir uma nova capela. Só que no final do século XVIII, a igreja ficou pequena para toda a população de Paraty e foi dado início à construção de uma nova igreja, financiada por uma rica senhora de Paraty, Dona Geralda Maria da Silva, que inclusive dá o nome a uma das ruas principais de Paraty. A igreja, que inclusive contou com o apoio do nosso querido amigo Dom Pedro II, foi inaugurada no dia 7 de setembro de 1873. Uma das curiosidades que vocês podem ver é que a igreja, ela não tem as duas torres. Por quê? Foi construído, ela é uma igreja monumental para ser a matriz de Paraty, só que quando as obras terminaram, o ouro já tinha escasseado. Paraty já não era mais um importante porto que havia sido há muito tempo atrás. Então, faltou a verba para a construção das duas torres, que ficaram inacabadas. Elas não terminaram e hoje a cobertura ficou ali no que restou da construção das duas torres. E, gente, se vocês já ouviram o ditado popular que diz que a pessoa é sem eira nem beira, e vocês nunca entenderam muito bem de onde que surgiu esse ditado, aqui em Paraty a gente consegue ver perfeitamente essa explicação. Se vocês olharem para o teto das casas, vocês vão ver que elas possuem 3 níveis de telhado. O primeiro nível, que é justamente a eira, o segundo nível, a beira, e o terceiro nível é a tribeira, ou seja, com certeza a pessoa que morava aqui nessa residência era uma pessoa com muitas posses, porque todos os tipos de detalhes na construção que avançassem para a rua era cobrado um imposto maior e era um sinal de que a pessoa tinha muitas posses. Então a gente vê a eira-beira tribeira, também vê os degraus, vê o balcão que também avança para o nível da rua. Por isso que o ditado diz justamente que a pessoa era sem eira nem beira, ou seja, se a casa dela não possuísse esses detalhes, ela não tinha muitas posses. Eles olham o casarão e falam: nossa, Juliana, então a pessoa aqui era realmente muito rica, né? Só que um detalhe, nem tanto assim, porque aqui na porta a gente está vendo que só tem um degrau. Então ele não tem mais degraus avançando a rua. Então tinha muitas posses, mas um pouquinho menos. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês uma casa de alguém com muitas posses. Tem um dos casarões mais icônicos aqui de Paraty, que ele ganhou o apelido carinhoso de Casarão dos Abacaxis.
E a gente já vai contar para vocês. Mas só para ilustrar o que a gente falou no outro casarão sobre a eirabeira e a tribeira, vejam aqui o degrau na porta de entrada e outros degraus nas outras portas. Ou seja, essa casa, além da eirabeira e tribeira, também avançava para a calçada da rua. Então, mais um sinal de riqueza, além dos balcões, que a gente já tinha mostrado também, e os famosos abacaxis. Nossa, mas por que, né, decoraram uma casa com abacaxis? O abacaxi, ele tem essa simbologia da coroa, né, justamente da coroa do abacaxi, e é sinal de riqueza, de fortuna, ou seja, mais um sinal de ostentação. E essa, pessoal, é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. É a única igreja de Paraty que não fica de frente para o mar. Ela foi construída pelos africanos escravizados, e um detalhe, eles só podiam construir essa igreja à noite. Depois que eles trabalhassem no trabalho nas fazendas, ou nas minas, que eles poderiam construir a igreja para fazer as suas preces para os seus santos de devoção. Toma a correção, igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e São Benedito. Aí já fica a dica para vocês, viajantes, que vocês encontrarem uma igreja de Nossa Senhora do Rosário ou de São Benedito, é uma igreja, com certeza, uma igreja construída por africanos escravizados. Caros viajantes, conheçam a igreja de Nossa Senhora das Dores. Ela é uma igreja de 1800 e ela era frequentada pelas mulheres brancas da sociedade paratiense, da alta sociedade paratiense. Agora pausa no momento histórico para o momento romântico ao som do Danúbio Azul. E aqui, essa igreja é muito importante aqui pra gente, porque além desse patrimônio maravilhoso, foi aqui que me pediu em casamento. Esse aqui é o chafariz do Pedreira. Esse chafariz ele marca o final da Estrada Real. Era aqui que as mulas que vinham lá de Ouro Preto trazendo o ouro e as pedras preciosas que vinham das Minas Gerais paravam para beber água e descarregar a mercadoria, a rica mercadoria que ia para o porto de Paraty. E de lá para Porto Chafariz carrega uma história muito interessante. Reza a lenda que uma vez um marido descobriu que a sua mulher estava traindo com um compadre. E ele rogou uma praga que transformaria essa mulher em uma mula sem cabeça. Baseado nessa lenda, alguns tropeiros que vinham da cidade de São Paulo resolveram fazer uma pegadinha com as pessoas aqui de Paraty. Pegaram um cavalo branco, pintaram-lhe a cabeça de preto e deixaram aqui à noite. Vamos imaginar que na época a iluminação não era tão boa e parecia que aquele cavalo estava sem cabeça. Então as pessoas que vinham lá do Morro do Forte para buscar água aqui no chafariz, quando viam aquele cavalo que parecia estar sem cabeça, saíam correndo sem ao menos olhar para trás, de tanto desespero que eles ficavam. Como essa praça é o ponto final do caminho velho da Estrada Real, este é o último marco que vocês vão encontrar da Estrada Real aqui em Paraty. Se vocês fizerem esses caminhos, seja o caminho velho, o caminho novo ou o caminho dos diamantes, vocês vão encontrar vários marcos desse pela estrada. E aqui é exatamente o último, sinaliza o fim do caminho velho. Todos os marcos começam em Ouro Preto, que era a base, o centro econômico do Brasil durante o período da mineração. E da onde escoavam as pedras preciosas vindo de Diamantina, de Ouro Preto até Paraty e depois até o Rio de Janeiro. É claro que vindo aqui para o centro histórico de Paraty, a primeira coisa que vocês vão notar é o piso de pedras do calçamento do centro histórico. Esse piso ele é conhecido como piso pé de moleque. Por quê? Porque essas pedras elas eram assentadas pelos escravizados, mas não os escravizados adultos que trabalhavam nas minas, nas plantações. Eram assentados por crianças escravizadas. Por isso, pé de moleque. Esses pisos eram colocados no chão e elas pisavam sobre as pedras para assentá-la. Por isso ele é todo irregular.
né? Porque as crianças não tinham tanta força para pisar e assentar de forma regular esse piso. E essas pedras vieram todas de Portugal nas caravelas. Elas vinham como lastro do navio. O que quer dizer isso? Que elas vinham fazendo piso do navio. Elas vinham embaixo dos navios para que, tanto na vinda de Portugal para o Brasil, quanto na ida do Brasil para Portugal, os barcos tivessem o mesmo peso. O que quer dizer que o ouro embarcado aqui no Porto de Paraty é equivalente ao peso de cada uma dessas pedras. Imagina o quanto de ouro que foi embarcado por aqui. Se vocês notarem, a rua ela é naturalmente inclinada, ou seja, ela é mais alta nas calçadas, se é que assim pode dizer, e vai afunilando quando vai chegando no centro. Esse desnível ele é proposital. Por quê? Porque a água do mar ela entrava em toda a cidade para lavar a rua. Por quê? Não havia saneamento básico durante o período colonial. Então todos os dejetos eram jogados nas ruas, eles se acumulavam aqui no meio e quando chegava a maré, quando a maré subia, ela pegava e levava todos os dejetos para o mar. E se vocês notarem, há esta pedra aqui no meio, essa fileira de pedra, que é chamada de capistrana, que é exatamente para marcar esse desnível. E se vocês vierem, recomendo, tá? Tiver dificuldade de andar pelas pedras, andem sempre pelas capistranas, que ela é mais nivelada. E aí vocês devem estar se perguntando, então é exatamente por isso que o doce chama pé de moleque, porque ele se assemelha ao piso, ao calçamento aqui da cidade. Não é por isso. A história do doce ela é um pouquinho diferente. Por quê? Reza a lenda que quando as quituteiras faziam esse doce, elas deixavam para esfriar nas janelas das casas. E quando passavam as crianças, muito matreiramente, pegavam o doce e saíam correndo. Então as quituteiras gritavam, não rouba, pede moleque, pede moleque. Então, por isso ficou conhecido o doce como pé de moleque. Com o tempo, passou a ser chamado de pé de moleque. Outro detalhe arquitetônico que vocês vão encontrar aqui nas cidades coloniais são as rótulas. Essas janelas que são, esse entrelaçado e cruzado. E qual é a ideia delas justamente para a época, em que elas eram usadas e construídas? Quem está aqui do lado de fora, olhando para dentro da casa, você não enxerga absolutamente nada. Só que quem está dentro da casa, olhando para fora, consegue enxergar todo o movimento que está passando pela rua. Era uma forma de proteção e também uma forma de manter as mulheres que ficavam dentro de casa, que não podiam sair na rua, delas saberem o que estava se passando pela rua. Pessoal, e esse aqui é um dos 4 passos da Paixão que restaram aqui em Paraty. Mas o que são os passos da Paixão? São as cenas da Via Sacra de Cristo rumo ao Calvário. Esses passos eles ficam abertos apenas na Sexta-feira Santa, durante a procissão do fogaréu. Elas não ficam abertas durante todo o ano. E havia todas as cenas, apenas 4 desses restaram e foram restaurados e recuperados recentemente. Então, se você quiser ver os passos abertos, tem que vir aqui para Paraty, passar a Páscoa e principalmente participar da procissão do fogaréu. Ao lado da igreja de Santa Rita, a gente tem uma das ruas mais famosas aqui de Paraty, a Rua do Fogo, que é considerada uma das ruas mais bonitas aqui da cidade, principalmente durante a primavera, que a rua inteira fica florida, bonita. Aliás, tem várias fotos na internet durante a primavera. Só que ela tem algumas histórias muito legais do porquê o nome Rua do Fogo. Uma explicação, vamos dizer assim, mais clássica, é de que essa rua, essas portas dessas casas, eram o fundo das casas, ou seja, onde ficavam as cozinhas das casas. Então o fogo justamente era dos fogões a lenha
que, né, se via e iluminava toda a rua. Agora a gente tem a explicação mais divertida, que é o que a gente gosta aqui no Garibaldi, de que essa rua tem esse nome Rua do Fogo porque ela seria a zona de prostituição aqui da cidade. E, né, nas casas teriam a lanterninha, né, com o foguinho aceso, avisando de que ali estavam, né, as moças de boa conduta, as prostitutas aqui da cidade. E a polêmica que a gente sempre quis saber, né, a gente sempre se perguntou, é de como que poderia existir uma zona de prostituição ao lado da igreja de Santa Rita. E uma vez um guia muito legal que tinha aqui em Paraty, o Pirata de Paraty, ele nos contou que as prostitutas tinham um acordo com os padres da igreja, né, pagando uma pequena propina aos padres para que eles as deixassem em paz e pudessem trabalhar, e os padres ganhavam uma graninha. Se é verdade, a gente não sabe, mas que a história é boa, é boa. E chegamos, enfim, ao eterno cartão postal de Paraty, a igreja de Santa Rita de Cássia. Ela começou a ser construída em 1722 pelos pardos libertos em homenagem ao Menino Deus, a Santa Rita de Cássia e a Santa Quitéria. Ela começou a ser ampliada com o aumento da frequência de devotos brancos e funcionou como matriz da cidade enquanto a matriz de Nossa Senhora dos Remédios estava sendo construída. Ela é hoje a mais antiga igreja aqui do Centro Histórico de Paraty e ela não funciona mais como templo, ela raramente recebe cerimônias religiosas. Hoje ela é o Museu de Arte Sacra de Paraty e é um museu que está sob a responsabilidade do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Ao lado da igreja de Santa Rita de Cássia, nós temos um columbário. O que é um columbário? É um cemitério de gavetas, um cemitério horizontal. É o único columbário aqui da cidade de Paraty. Caros viajantes, esperamos que tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal e no nosso Instagram e até o próximo. E aí, bora viajar com o Garibaldi?